Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC-Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar no caderno 16, que trata de um tema que parece simples, mas que está no centro de muitos conflitos: a restrição ao direito de propriedade. A Hum, gente sempre pensa minha casa, minhas regras, né? Mas vamos ver que a coisa é um pouco mais complexa. Vamos falar da arte da convivência entre vizinhos e até de propriedades com prazo de validade. exato. Sabe, o direito de propriedade, ele é garantido na Constituição, claro, mas É não é verdade. absoluto. De jeito nenhum, não é um cheque em branco. Ele é limitado pela função social e principalmente pelas regras de convivência. O que a gente vai discutir aqui é justamente como o Código Civil faz esse equilíbrio entre o direito de um indivíduo e os direitos da coletividade dos vizinhos. É o direito na prática mesmo, na sua forma mais crua, mais cotidiana. Ok, então vamos desempacotar isso. O ponto de partida são os direitos de vizinhança, e o professor Lessa destaca uma regra ótima para memorizar, a dos 3 S's. O que é isso exatamente? Olha, essa é uma forma brilhante de simplificar um monte de regras. Os 3 S são os bens jurídicos que a lei protege na relação entre vizinhos: segurança, sossego e saúde. Segurança, sossego e saúde. Isso. Qualquer uso da propriedade que prejudique um desses três, sabe, pode ser contestado. E um ponto importante, são obrigações propter rem. Ou seja, elas acompanham o imóvel. Exatamente, elas grudam no imóvel. Não importa quem é o dono, a obrigação de respeitar os vizinhos continua ali. Entendi. Sossego é o mais fácil, a gente logo pensa na festa alta de madrugada. Segurança, imagino, sei lá, um muro que está para cair. Mas e saúde? Como o uso da minha casa pode afetar a saúde do vizinho? Ótima pergunta. Pensa, por exemplo, na fumaça constante de uma churrasqueira bem na janela de um vizinho com asma. Ah, clássico. Ou um vazamento de esgoto que não é consertado, ou até tipo a criação de animais que geram cheiro insuportável, são situações que extrapolam o razoável e impactam a saúde de quem está do lado. Fica bem claro assim. E sobre o risco à segurança, como esse muro caindo que eu falei, tem uma ação específica para isso, né? A gente não precisa esperar o pior acontecer. Exato. A lei dá uma ferramenta preventiva. É a ação de dano infecto, lá no artigo 1280. Ela permite que alguém com o receio fundado de que um prédio vizinho em ruína cause prejuízo, peça ao juiz que ordene a demolição, a reparação ou, Ou uma garantia, algo assim. isso, uma caução, uma garantia financeira para cobrir algum dano futuro. É a lei agindo antes do desastre. Nossa, essa questão de vizinhança é um universo, e talvez a maior de todas as brigas seja a da árvore. Aquela mangueira que invade o quintal, sabe? Ah, sim. A árvore da discórdia. Como o direito resolve isso? A lei é bem específica e o caderno do professor Lessa esquematiza isso muito bem. Tem algumas regras de ouro. A primeira é sobre o tronco. Se ele está exatamente na linha divisória, a árvore é dos dois. É um condomínio. Entendi. Pertence aos dois vizinhos. E os dois são responsáveis. E se a árvore está toda no terreno do vizinho, mas os galhos e as raízes vêm para o meu lado? Eu tenho que ficar pedindo para ele podar? É aí que vem o ponto mais interessante. A lei cria uma das mais raras hipóteses de autotutela do direito civil. O artigo 1283 diz que o dono do terreno invadido pode, por conta própria, cortar os ramos e as raízes que ultrapassarem a divisa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu mesmo posso pegar uma serra e cortar, sem pedir licença para o vizinho, sem autorização de juiz? Exatamente isso. Caramba, isso é uma exceção enorme à regra de não fazer justiça com as próprias mãos, né? É gigantesca. A lógica é a praticidade. A lei presume que a invasão de galhos, ou, pior, de raízes que podem estragar uma fundação, é uma agressão que justifica uma resposta imediata. Faz sentido. Claro, o bom senso diz para conversar antes, mas a lei te dá esse poder. Impressionante. E os frutos? As mangas que caem no meu quintal são minhas ou do vizinho, o dono da árvore? Se os frutos caem naturalmente em propriedade particular, eles pertencem ao dono do solo onde caíram. Ah, A lógica é simples: evitar que o dono da árvore tenha que invadir o terreno do lado para colher, o que geraria outro conflito. evita a invasão.
mas o material fala de uma pegadinha famosa da FGV. Onde é que está o pulo do gato aí? A pegadinha está no local da queda. Essa regra só vale se o fruto cair em terreno particular. Se a mesma mamba cair num lugar público, tipo a calçada ou a rua, ela continua sendo do dono da árvore. Que detalhe! Isso muda tudo numa prova. Com certeza. Essa ideia de ser forçado a tolerar algo no seu terreno me leva para outra situação clássica. O imóvel encravado, sem saída para a rua. Como a pessoa faz? A lei literalmente abre um caminho. É o Instituto da Passagem Forçada, no artigo 1285. Ele diz que o dono de um prédio sem acesso à via pública, a uma nascente ou a um porto, pode, pagando uma indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem. Certo. Mas isso não é a mesma coisa que servidão de passagem? Os nomes são muito parecidos. Essa é a confusão clássica que as bancas adoram, mas são coisas totalmente diferentes. O quadro no material ajuda muito a ver isso. A passagem forçada é um direito de vizinhança, nasce da lei, é imposta. Pela necessidade. Pela necessidade absoluta, não tem outra saída. E por ser uma imposição, é sempre onerosa. O vizinho que cede o espaço tem direito a uma indenização cabal. E a servidão, então? A servidão de passagem é um direito real. Ela nasce da vontade das partes, de um contrato ou até de uso capião. A base dela não é a necessidade, mas a utilidade ou a comodidade. Ah, tipo um atalho. Exato. Meu imóvel tem saída, mas eu combino com o vizinho um atalho pelo terreno dele para chegar mais rápido na praia. É um conforto. E por ser um acordo, pode até ser de graça. E, muito importante, para valer contra todo mundo, precisa estar registrada no cartório. Entendi a lógica. Passagem forçada é a emergência, a lei agindo. Servidão é a conveniência, o acordo. Imagino que hoje em dia a gente não fala só de passagem de gente, né? Perfeito, o código se modernizou. O artigo 1286 fala da passagem de cabos e tubulações. É o mesmo princípio. O proprietário tem que tolerar a passagem de cabos de internet, canos de esgoto, gás, quando for o único jeito ou o mais prático. E também recebe indenização por isso, claro. Sempre, mediante indenização justa. Falando em limites, isso nos leva a outra briga clássica. Obras. A guerra das janelas. Eu posso construir uma janela virada para o meu vizinho, colada no muro dele? A resposta curta é não. A lei protege a privacidade. O artigo 1301 é bem claro. É proibido abrir janelas, terraços ou varandas a menos de 1,5 metro da divisa. 1,5 metro. Essa é a distância de ouro. Exato. Precisa memorizar. Mas digamos que o vizinho ignorou a regra e construiu a janela a 0,5 metro do meu muro. O que eu faço? Tem um prazo para reclamar? Tem. E esse prazo é fatal. O vizinho prejudicado tem o prazo de ano e dia, a contar da conclusão da obra, para entrar na justiça e exigir que a janela seja desfeita. 1 ano e 1 dia? Mas e se eu perder esse prazo? Cochilei, como se diz. A janela irregular virá legal para sempre? E aqui vem uma das coisas mais contraintuitivas e geniais da lei. Se o prazo de ano e dia passar, você perde o direito de exigir a demolição. A obra fica ali. Mas... Tem um mas. Um mas gigante, confirmado pela súmula 120 do STF. Isso não cria para o vizinho infrator um direito novo, tipo uma servidão de luz ou de vista sobre o seu terreno. Ué, parece contraditório. Se eu não posso mandar demolir, mas ele não ganhou um direito, o que isso quer dizer na prática? Significa o seguinte: a qualquer tempo você pode, no seu terreno, construir o que quiser. Inclusive um muro bem na divisa, mesmo que esse muro tampe completamente a janela irregular dele. Nossa! Você só não pode mais exigir que ele desfaça a obra, mas nada te impede de anular o efeito dela com uma construção sua. A lei pune a sua demora em reclamar, mas não premia o ato ilícito dele. Que solução engenhosa! Brilhante! Bom, até agora a gente falou de limites que vêm de fora, dos vizinhos. Mas às vezes a propriedade já nasce com uma limitação interna, um prazo de validade. Essa é a ideia da propriedade resolúvel. Exatamente essa. É uma propriedade que já nasce com uma condição que, se acontecer, a extingue.
E o Código Civil, como o professor Lessa mostra, tem 2 cenários com consequências bem diferentes para quem compra esse bem. E quais são esses 2 cenários? O primeiro é quando a causa da extinção, a bomba relógio, já está no título original. É a causa originária do artigo 1359. O exemplo clássico é a doação com cláusula de reversão. Eu dou um imóvel para você, mas se você morrer antes de mim, ele volta a ser meu. Certo. Se você vende esse imóvel para um terceiro e depois morre antes de mim, a resolução da propriedade tem efeito ex tunc, retroage. O terceiro que comprou mesmo de boa-fé perde o imóvel. Puxa, quer dizer que se a condição já estava lá no registro, quem compra depois assume o risco. Assume o risco. Agora, o segundo cenário do artigo 1360 é a causa superveniente, que acontece depois. Por exemplo, eu te dou um imóvel sem condição nenhuma. Anos depois, você tenta me matar em perdas e danos. A lei protegendo o terceiro de boa-fé, que não tinha como saber. Exatamente. E onde a gente vê essa propriedade com prazo de validade no dia a dia? Tem uma aplicação bem comum, né? Na garantia mais usada no Brasil hoje, a propriedade fiduciária de um carro ou de um imóvel financiado. Ela é a materialização perfeita da propriedade resolúvel. Ah, claro. O devedor transfere a propriedade resolúvel do bem para o banco para garantir a dívida. A condição é pagamento. Pagou tudo, a propriedade plena volta para você. Não pagou, ela se consolida no banco. E se a pessoa não pagar, o banco simplesmente fica com o apartamento e pronto? De jeito nenhum. Isso seria o pacto comissório, que a lei proíbe. O credor não pode simplesmente ficar com o bem. Ele tem que vender em leilão para pagar a dívida. E é aqui que mora uma diferença gigantesca, uma pegadinha que a FGV adora, entre a regra para bens móveis e imóveis. Qual é essa diferença? Para bens móveis, tipo um carro, o Código Civil diz que se o bem vai a leilão e o valor não cobre a dívida toda, o devedor continua devendo o que faltou. A dívida sobrevive. Exato. Agora, para bens imóveis, a Lei 9.514 é muito mais protetiva. Se o imóvel vai a 2 leilões e não tem lance suficiente, a dívida é considerada extinta. O credor fica com o imóvel e o devedor não deve mais nada. Que diferença enorme. Mas por quê? Porque a lei é mais boazinha com quem deve um imóvel. É uma decisão de política social para proteger a moradia. A lei entende que o impacto de perder a casa é devastador. Então, para não criar uma dívida eterna, ela criou essa quitação forçada. É o direito à moradia influenciando as regras de garantia. Fantástico. Tantos detalhes que mostram a lógica por trás da lei. Para a gente fechar, vamos revisar os pontos de ouro deste caderno, usando o fichamento estratégico do professor Lessa. Com certeza. Primeiro, vizinhança. A bússola são os 3 S's. Segurança, sossego e saúde. Segundo, não confundir. Passagem forçada é por necessidade imposta pela lei e paga. Servidão é por comodidade, um acordo. Terceiro, janelas. A distância de 1,5 metro. O prazo para demolir é de ano e dia. E mesmo que o prazo passe, o vizinho ainda pode levantar um contramuro. Quarto, a propriedade resolúvel. Se a causa da extinção já estava no título original, atinge terceiros. Se a posterior, protege o terceiro de boa-fé. E por último, a grande diferença na alienação fiduciária. Em imóveis, se os leilões falham, a dívida é extinta. Em imóveis, a pessoa pode perder o bem e ainda continuar devendo. Se a gente conecta tudo isso, a gente vê a lei o tempo todo tentando equilibrar o direito individual com a paz coletiva, né? Justamente. E isso leva a uma reflexão final. Todas essas regras foram pensadas para conflitos físicos, barulho, fumaça, muros. Mas e hoje? Como a gente aplica os princípios de sossego e segurança a interferências imateriais? Como assim? Pensa no sinal de Wi-Fi de um vizinho que interfere em equipamentos, no sobrevoo constante de drones que tiram a privacidade, ou em ruídos de baixa frequência de eletrônicos que perturbam o sono, mas não são altos. É verdade. Como se mede o dano infecto de um ataque de hacker vindo da rede do vizinho? Ou a invasão de um drone? O desafio do direito é adaptar esses conceitos para a era digital. Fica a provocação. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa.
Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam de ver analisado aqui? Deixem nos comentários. Até a próxima!